O que é um mol? Para começarmos a falar desse conceito, um bom ponto de partida é fazermos uma analogia com outro conceito já conhecido, a dúzia. A dúzia é uma medida que representa 12 unidades de alguma coisa. Por exemplo, uma dúzia de ovos são 12 ovos. Essa unidade de medida pode ser multiplicada ou dividida para representar outras quantidades. Por exemplo, 3 dúzias de ovos são 36 ovos. Assim como meia dúzia é uma dúzia dividida por 2, o que corresponde a 6 ovos. Assim como a dúzia, o mol é uma unidade de medida que representa um número de unidades de algo. Na química, o mol representa aproximadamente 6,02214086 vezes 10 a 23 unidades. Pode parecer estranho esse número gigantesco, já que, escrito, ele ficaria aproximadamente assim: 602.214.086.000.000.000.000. Porém, esse número gigantesco corresponde à mesma ideia de dúzia. Se temos um mol de algo, temos aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 unidades de algo. Isso também se aplica à divisão e multiplicação. Assim, 3 mols de algo seriam aproximadamente 18,066 vezes 10 a 23 unidades, ou 1,8066 vezes 10 a 24 unidades. No caso do mol, essas unidades consideradas são átomos, íons ou moléculas que ocupam um certo espaço. Por exemplo, se temos 1 mol de água, temos 6,0222 vezes 10 a 23 moléculas de água contidas em um certo recipiente. Agora fica uma dúvida. Qual o motivo desse número gigantesco? Esse número é conhecido como a constante de Avogadro, ou o número de Avogadro. Para entendermos esse número, vamos expandir o nosso conceito de mol. Nós já vimos que o mol é um certo número de unidades, um número gigantesco de unidades para tratar de átomos, íons ou moléculas, certo? Agora podemos pensar quanto esse número gigantesco de unidades representa em quantidades de matéria, por exemplo, do elemento carbono 12. Um mol indica o número de entidades elementares presentes em 12 gramas de carbono 12. Em outras palavras, se pensarmos 12 gramas de carbono 12, teremos um mol desse elemento. Aqui já notamos algumas coisas importantes. Primeiro, é preciso de um número gigantesco de unidades de átomos para conseguirmos alcançar uma certa quantidade de massa, que, como vocês podem perceber, ainda não é muito grande. Nesse caso, são 12 gramas. Ou seja, mol é uma quantidade de unidades adequado quando se tratamos de átomos e moléculas. Agora, vamos exercitar esse conceito e saber que quantidades temos quando usamos 1 mol, 2,5 ou 5 mols de gás hidrogênio, de água ou de CO2.